vai. Por que você foi demitida do SBT? Olha, O povo quer saber. O porquê real, a justificativa que me deram ou o que o povo fala? Porque tem 3 versões. Quero saber Tem, mais tem a deles, Tem a do deles, SBT e tem a verdadeira. Tem a sua, do SBT, e a do povo. Isso, Não, a do é que o povo questiona. Você Posso entrou falar em primeiro? 2016 e saiu em janeiro de 2025. Isso. A justificativa foi que eles me deram. Salário. Você não pode ganhar bem. Se você ganhar bem, você é demitido. Ah, que legal. Que legal, né? Então fala, Você tem beleza, eu aumento de ganho salário, você é mal. demitido. 30 mil, É 40 mil. isso. Não, e a Márcia 50 mil? passou por todas as etapas Tudo. lá. E Apresentou outra, o jornal da eu SBT. nunca pedi aumento, gente, que fique claro. E outra, meu salário, comparado a outros apresentadores que ainda estão na casa, era muito menor. Então a justificativa não cabe. Não colou. Não colou. Mas, não, o seu salário não comporta mais agora a nossa realidade. E eu falei, gente, mas assim, nunca chegou pra negociar, né? O PJ, você pode falar, olha, a gente pode diminuir um pouco, 1 ano, 2 anos, você consegue? Nunca houve. Então houve realmente uma vontade de me tirar da casa. Sim. Então a justificativa que deram foi essa, mas não acho que foi a verdadeira. Eu acho que foi uma combinação, assim, uma reestruturação dentro da casa. Foi me dito que teria um projeto para mim em 2025. Eles me disseram que não se fechou esse projeto. Teria o projeto na sua casa. Então, Você sai daqui e vai pra sua casa. Projeto Fica no em meu casa, portal, sem fazer que eu faço nada. hoje. Eu tô um Isso. ano nesse projeto. Então, e aí, é isso. Eu acho que na minha cabeça houve uma soma de fatores. Essa reestruturação, essa questão que eles disseram salarial. E aí, o que o povo fala é que 1 semana antes eu estava no programa da Patrícia Abravanel. Que eu contei você que eu falou. queria Queria ficar engravidar. grávida. E aí, antes que acontecesse... Pra não sair de lá, pra não Eu sair de lá. te juro que eu Então, vi isso eu e na ouvi hora isso. que eu soube, Você eu pensei pensou nisso. a Eu mesma pensei nisso. Eu coisa. falei, Eu ouvi nossa. isso também. Cara, a gente nunca vai saber se foi. Sim. Mas que alguma coisa teve a ver. Excelente coincidência. Então... Mas você conseguiu sentar e perguntar, tipo, por que você tá me Ah, mandando mas embora? não- Eu só preciso saber pra eu poder melhorar se eu tô ruim. Eu fiz exatamente isso que você falou. Eu fiquei tão chocada, porque primeiro que eu não esperava, não era uma coisa que eu tive, né? Eu sabia que estava mudando, mas não sabia porque a última conversa, 1 mês antes, na mesma mesa, era: nós contamos com você, a gente tem projetos pra você e O tal. projeto é nosso. Cara, o que mudou de 1 mês pra cá? Aí foi exatamente isso que eu falei. Calma, gente, beleza, entendo a reestruturação. Mas o que mudou de 1 mês pra cá, quando eu estava nesta mesa aqui e me fizeram essas e essas e essas promessas? Aí a pessoa que estava na mesa, me fez as promessas anteriores, não estava na hora da demissão. Eu falei, então, eu quero que essa pessoa venha até aqui e me fale. Eu não aceito assinar sem ela estar aqui e me dizer. Lógico. Aí chamaram a pessoa, e aí eu soube que a pessoa estava dentro do carro no... Aí eu nunca falei isso, gente. Pode falar agora, não Eu tô tem aqui, problema, vai assim. virar um corte. tá Tudo bom. bem, não tem problema. Se viralizar, vocês me pagam depois. Claro, royalties. lógico. A pessoa ficou esperando no estacionamento do SBT dentro do carro até eu ir embora. Só que eu não fui embora. Eu fiquei lá na sala dele. Falei assim, eu só saio daqui se eu falar com ele. E aí, a pessoa saiu de dentro do carro, viram e me contaram que ele estava no estacionamento esperando eu ir embora para não ter que falar comigo. E qual a vergonha? Já que pediu pra Cara mandar embora, escondido. fala o porquê. Pois é. Aí, sabe, chegou na sala, foi uma situação tão... Sabe quando você entra, você tem um trauma? Eu achei que eu tava recuperada do trauma. Eu nunca tinha sido demitida. Pra mim, foi algo novo, só aí, beleza. Só que quando é uma demissão carregada de algo que você não espera, assim, e que você sabe que você deu seu melhor, é muito chato, é muito dolorido, E é não muito tem sofrido. a mínima ideia o porquê que foi, né? Assim, não tem justificativa. Aí você fica, meu Deus, aí você fica se culpando, você fica tentando entender, você fica não sei o quê. E aí eu falei, cara, aí a cena ficava vindo na minha cabeça por vários e vários dias, assim. Foi um trauma. Eu achei que eu tava sei bem o que é isso. recuperada. Aham. Aí eu fui pro show do Paralamas de Sucesso e encontrei uma galera de lá, e encontrei uma das pessoas que tava na mesa durante a demissão. Cara, o começo do show do Paralamas, eu não curti. Porque enfim, no psicológico ficava vindo a imagem da pessoa que eu encontrei no show, que eu nunca mais eu tinha visto desde aquele dia, pra cena da demissão. Então, assim, uma empresa, e você colocar todos... Hoje eu falo com clareza, você colocar todos os pontos numa empresa ou no teu emprego não é saudável mentalmente. Porque quando você perde aquilo, você se sente muito órfão.
Então, eu errei, eu acho que nesse ponto, porque eu me entreguei muito, confiei muito na empresa. Eu acho que você não errou. O que você acha, Fabinho? Porque tem gente olhando pra você do outro lado, você não pode Eu me errar entre- de jeito nenhum eu pra não vou tentar você. chorar. Pra Não. você. Porque ele pode ser, por exemplo, desculpa te cortar, Sim. mas ele pode ser da Record e te chamar de novo. Ele Sim. pode ser da Globo e te chamar. Verdade. Então, Eu fiz o trabalho pra mim, né, Eu tô também. falando isso, experiência própria. Sim, Eu diga. saí de uma rádio agora em janeiro, graças a Deus tô em outra. também, né, Mas saí. eu saí de uma rádio em janeiro, eu saí dia 23, você saiu dia Dia 6. Então, eu passei 14 anos lá dando o meu melhor. Sim. E hoje eu tô em outra rádio, o pessoal sabendo que eu sou melhor. Ai, que Me chamaram porque sabiam que eu sempre... Exatamente. Sim. Entendeu? Pra mim, eu fiz o meu melhor. Então, eu acho que o que eu você não se digo- arrependa por isso. O que eu me arrependo, Fabinho, é às vezes de ter colocado uma expectativa que a empresa fosse me... Aí sim. Você entende assim? Aí Porque sim. a gente não deve colocar essa expectativa na mão de ninguém, de Todos empresa nós nenhuma. somos Somos substituíveis. números. A gente Se sempre a empresa acha- não é sua, você não coloca. Isso, A gente sempre eu acha acho que a gente é importante. Então, eu Não acho que é, eu me não. dei uma importância que Isso. talvez eu deveria ter mais pé no chão para isso. E eu aprendi a lição. E a próxima empresa que eu trabalhar, eu já cheguei, inclusive estou negociando. já chegou? Quase, quase solto. Já no final desse Mas eu já programa. cheguei falando assim, olha, eu quero assim, assim, assado, pra mim funciona assim, assim, assado e tal. E já pensando muito em mim, na minha vida, na Sim. minha família. Aí você Sabe fica assim? com mais firmeza, mais pé no chão. Eu que- quero isso. assim, exato. E não aceito se for de outro jeito. Porque você chega num momento da sua carreira que também você pode escolher algumas coisas. Lógico. Com a internet hoje, meu amigo, entendeu? Com a potência que, graças a Deus, eu consegui fazer na minha rede social algo grande, mesmo a SBT nunca tendo feito nada em relação a isso, assim, eles nunca valorizaram isso também, porque era eu sempre que estava lá, tal. Eu fiz pra mim, né? Então, graças a Deus, isso deu certo e isso vai me ajudar a continuar. E do seu jeito, né? E Isso que é do mais legal. Você tá jeito. falando do seu jeito. Não tem ninguém ali com a... E aconteceu a mesma coisa comigo. Mesmo Vai. filme comigo também, lá no Seu depoimento. no The Noite. Faz quanto tempo? Já vai fazer aí, foi no carnaval. Você saiu agora Eu fui no carnaval. demitido no Também carnaval. de lá? Eu falei, Olha. nada mais SBT do que ser demitido do No que carna- ritmo de festa. Oh, adorei essa piada. E me viram na salinha. Meu amigo, eu tava na salinha lá, pô, sendo demitido. Meu amigo passou, você tá fazendo aí, Daniel? Você é louco? Eu tô rodando. Muito Era bom, isso, muito era bom. Dando e Mas é a mesma cantando. coisa. É muito doido. legal. E você fica com a cabeça em Quanto outro tempo lugar. você ficou lá? 5 anos e 2 meses. Mas você conseguiu falar com o Danilo ou ele ficou escondido Não, o no Danilo carro? me ligou. Não, o Danilo me ligou. Não foi pelo Danilo. Ele é uma foi, boa Não, pessoa. não foi pela foi. emissora. Pra mesmo. mim, Ele eu me gosto ligou do Danilo depois. demais. Não tem nada a ver com isso. Mas pô, é que isso, merda. a emissora tá vivendo altos e baixos, né? Tá vivendo um momento delicado e eu respeito, mas não concordo com a Eu acho que Eu organização. tenho Sem uma, homem, eu né? tenho uma Ah, é. suspeita. Eu também Porque tenho uma eu suspeita. Eu tenho uma suspeita. Eu também tenho uma Porque, suspeita. sabe por quê? Porque eu acho que Rafael Marinho pegou isso aqui lá do programa de noite Sim. e deu isso pra gente Falando e botou que a foi culpa Daniel. no Daniel. Roubaram isso. Ah, Olha que vagabundo esse Rafael Ele Marinho. continua lá e eu não continuo. Exatamente. Olha que Roubaram não, vagabundo. furtaram. furtado. E deram de Produto presente de pra furto. gente, Exato, tudo. produto de furto. Vocês já foram vagabundo. convidados um dia pra ir Ainda lá? Não. Pô, tá vendo só? Ainda não. Não, tem que, É, tem né? que falar com o Fica a Marinho dica. agora. Não Você consigo acha mais. que essa reestruturação meio que atrapalhou ou vai fazer bem para a emissora? Por exemplo, A porque longo papai prazo? Silvio foi embora. Mas Você tá sabe- uma Tá confusão. Tá uma confusão. Assim, eu torço muito pelo SBT, mas desde que o Silvio partiu, assim, realmente as coisas ficaram mais tensas, assim, ficaram mais instáveis lá. E todo mundo que era do Silvio foi demitido. Todos os que eram como assim, do guarda-chuva do Silvio, O sabe? Liminha foi? Não. Não, acho que só o Ainda não. Liminha. E o Talvez. Rock? Mas, E o Rock? O Rock vai tá lá, mas muitos foram. Foi uma né? galera. Muita gente foi, Muita muita gente gente. foi. Muita gente das antigas. E- Né? Das antigas, exato. E eu não sei se eu também tava nesse guarda-chuva, porque o Silvio também era o cara que me deu as oportunidades que eu tive lá também. Foi ele que falou, põe ela no SBT Brasil. Então, assim. Tem ainda o Primeiro Impacto? Tem. Tem Quem o que tá primeiro. apresentando? Olha, todo dia muda. É o Marcão. Não, vai que de Mas repente é o Marcão. prometeu pra alguém, né, meu? Não, é o Agora tem Marcão. o Macedão, né? Aí Não. não, mas o Macedão tá Eu no, não- à Macedão Marcão tá noite. perdido ainda. Não Coitado. assisto. Sei lá se ainda tá à Contrataram e não noite. sabe o que querem fazer. Eles só amado. contrataram ele e compraram um chinelo só e o outro, pai. Contrataram ele pro Aqui Agora e não sabem se o Aqui Agora vai rolar. Oh, meu Deus. Então. tá um pouco Aí perdido, botaram né? ele na segunda-feira, não tá na hora, na terça já tiraram. É mesmo. Tá umas. Mas assim, mas falando em jornalismo, tem uma pergunta meio
cabeçuda, digamos assim, pra você. Mas você acha que hoje, você trabalhando em vários lugares, várias emissoras, o SBT, assim, tá fazendo aquela reformulação do jornalismo? Porque a gente aqui, eu vou dar um exemplo. Lá na gringa, nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, por favor. Sim. Tá errado. Tem um monte de emissora. Com certeza eu tô. Mas tem um monte de emissora espalhada e emissora assim pequena. Tipo, tem a TV Verdade, Guarulhos, tem a TV Osasco, sabe? Tem TVzinhas espalhadas e elas mandam para uma central zona. E tem jornais que são, tipo assim, que bombam regionalmente. A gente não tem muito isso. A gente tem mais São Paulo, né, as capitais, São Paulo, Rio, tal. Só que eu acho, e aí você me dê sua opinião, por favor, a gente tá demorando pra reformular o jornalismo no Brasil. Porque fica aquela coisa do tipo assim, eu vejo pela minha avó, aparece jornalista, vai no QR Code aqui na tela e aí você vai acompanhar a matéria completa. Pô, mas passa a matéria completa. Exatamente. Sabe? Tá Já uma coisa começou, termina. Termina. Então você acha que eles estão meio confusos, que a gente ainda tá engatinhando nessa parada? Eu acho que não só no jornalismo, você tem razão em algumas coisas, mas eu acho que a TV tá demorando pra entrar nessa potência que a internet foi. Ele não conseguiu ainda, sabe, achar os ganchos e se pagar, né? Porque a TV é muito cara ainda. E aí a internet consumiu muito e a TV ainda tá indo pra trás e tá caindo, a audiência caiu muito. A audiência caindo muito. E a TV não sabe o que fazer. E eu acho que o jornalismo, na real, vai ser o grande salvador da televisão, tá? Escrevam o que eu estou dizendo. Vai ser sempre o jornalismo ao vivo que vai salvar a programação da televisão. Por isso que não adianta, vai tirar o jornalismo, vai pôr patati patatá, não vai dar audiência, vai dar 0,5, gente. Porque as pessoas querem ver notícia, o que tá acontecendo na hora, é o que não se vê na internet, meu amor. Exatamente. Então, assim, as transmissões de futebol, que a Record tá investindo muito, por exemplo, que deu um baita ganho para a Record. Quem for inteligente vai investir em programação ao vivo, jornalismo. Eu prefiro ao vivo também. Eu acho que dá muito mais amor de credibilidade. Deus. Esse é um caminho também pro streaming fazer, né? Claro, Porque eles já estão fazendo algumas coisas, né? Uma luta, não sei o quê. Mas por que a Netflix não tem um jornal lá? É legal, acho que sim. Antes de a Nada gente impede falar que sim. tudo isso de internet, eu gostaria de chamar aqui um quadro que chama-se Pessimismo em Gotas. Pra dar uma animada com o nosso na Márcia. querido Mingau, lá de Russas, no Ceará.